na verdade, da principal competição que os nossos times se encontram, Ceará e Fortaleza na Série A, e que a gente tenha uma continuidade do bom ano que estamos tendo aqui de uma forma geral, tanto para Ceará como para Fortaleza. Fica até difícil a gente falar sobre isso, né? Que o ano começando, mas o ano que está dando continuidade, André Almeida. Você às vezes confunde não na cabeça, meu Deus do céu, estamos na 27ª, 28ª, como é que está sendo isso? É ano começando e temporada terminando, e André? É isso, Danise. Feliz ano novo para você, para o Daniel, para todo mundo ligado na grande jogada. Que seja um 2021 muito melhor do que tivemos em 2020, né? E de fato, um período que estávamos acostumados a acompanhar pré-temporada, contratações, aquele período de planejamento. Agora o ano já começa e com jogos decisivos, né? Principalmente para Ceará e Fortaleza, que terão aí 11 rodadas para definir o futuro no Campeonato Brasileiro. O Ceará está bem encaminhado, está buscando aí uma vaga na Sul-Americana, até sonhando com Libertadores. Fortaleza está numa situação um pouco mais delicada, mas também dependendo somente dele para garantir mais um ano na elite do futebol brasileiro. E a gente torce que esse finalzinho de 2020, que vai ser no começo de 2021, seja de bons resultados. Então vamos falar um pouco sobre esse 2020, meus amigos. Então é isso, olha, no programa de hoje a gente vai fazer essa projeção, vamos já bater um papo com os nossos queridos comentaristas, porque os presidentes também falaram sobre esse ano de 2021 que está iniciando. Tem Fares Lopes também, tem campeonato estadual, campeonato feminino, muita coisa bacana neste início de semestre. E se Deus quiser, meus amigos, o mais especial, a vacina, que essa vacina chegue da melhor forma aqui. O bracinho já está no ponto. Já está? É o braço direito, o braço esquerdo, vai Tá dos pronto. dois, né? Aqui vai ser um de cada lado, que é para garantir. Pra garantir, eu também tô na fila juntinho, tá? E a gente começa o nosso bate-papo nesse programa de especial do dia 1º de janeiro de 2021, falando um pouco sobre a projeção das equipes. O que Robson de Castro almeja, o que Marcelo Paes almeja para este finzinho de temporada do Campeonato Brasileiro. 2021, um ano tão desejado, um ano de esperança, renovar forças para superar mais 12 meses. Em campo, os times juntam as forças para finalizar o que iniciou em 2020. Hoje, comparando com o ano passado, nós temos exatamente a mesma pontuação que tínhamos no ano passado, quando conquistamos ano passado a melhor colocação do Fortaleza na história da Série A de 71 para cá, né, nesse novo formato. Os números são bem semelhantes, mais 11 jogos para o Fortaleza mostrar eficiência. Quem sabe conquistar os feitos de 2019 e amenizar a pressão da torcida. E por falar em torcida, como ela fez falta em 2020? Estádios vazios, o que impactou nas receitas dos clubes. 2021 chegou, mas o retorno do público ainda é incerto, pelo menos neste início de ano. Bem, eu entendo que 2021 vai ser um ano, mais uma vez, difícil em função de não sabermos quando o público volta aos estádios. Então isso impacta diretamente nas finanças, no orçamento, nas projeções financeiras. E a missão continua, criar estratégias para manter o bom orçamento. Eu sempre me preparei muito para deixar o clube muito forte na hora que ele mais estivesse fragilizado por uma variável incontrolável. Saúde financeira, um fator positivo. Ceará e Fortaleza andam juntos na contramão da crise. O bom cenário fez com que as equipes se organizassem para o planejamento. A diretoria alvinegra prevê em 2021 uma receita total de 151,9 milhões de reais, o maior investimento da história do clube. O Ceará está pronto para fazer parte da primeira página do futebol brasileiro. O Fortaleza também projeta um 2021 com números relevantes. O orçamento é para 113 milhões de reais, 28% maior que o ano passado. Estamos garantidos em 4 competições. Copa do Brasil a gente entra desde a primeira fase, diferente dos 2 últimos anos. E vamos tentar, quem sabe, ser abençoado novamente com vaga na Copa Sul-Americana. Ano novo, esperança, oportunidades para fazer uma nova história. O que eu fico até feliz vendo os comentários dos nossos presidentes, Daniel e André, é porque se a gente for analisar com outros clubes que estão na situação difícil também, um Botafogo desses, um Vasco desses, a gente comemora quando a gente vê esses resultados de Ceará e Fortaleza, hein, Dani? Não tenha dúvida que isso aí já é um sinal de como as nossas equipes elas estão em boas mãos, como a gestão é bem feita,
como a gente já consegue prospectar exatamente para esse 2021 situações bem melhores do que esses gigantes, um Cruzeiro que provavelmente não vai conseguir voltar para a Série A do Brasileirão, isso para um dos maiores clubes do Brasil, Vasco numa situação complicada e tudo seguindo cartilhas de rebaixamento. Botafogo trocando de técnico a todo momento, Cruzeiro e Goiás com times tecnicamente bem abaixo. Então, naturalmente, a gente consegue imaginar algo que, se talvez a gente voltasse a fita há alguns anos, a gente não imaginasse que em 2021 a gente ia estar aqui falando com esse otimismo de competições internacionais, de um Ceará sonhando com pré-Libertadores, um Fortaleza que depende só de si para ainda brigar também por um segundo ano seguido de Sul-Americana. Então, isso tudo é uma consequência de um trabalho muito bem feito, né? Nossa boa resenha, agora eu vou falar de campo, de bola. Dá, André, para sonhar? A gente vê o Robson de Castro falando aí, olha, vai para a Libertadores. O Marcelo Paes falando, vamos conquistar essa Sul-Americana que nós conquistamos no ano passado. Dá para sonhar, isso aí é possível? Tá real ali? Só depender deles, né? Ceará e Fortaleza só dependem deles. No caso do Ceará, a Libertadores é um pouco mais difícil, né? Porque é um cenário que está disputando com times, os principais times do Brasil, mas com a competitividade que o Ceará tem apresentado nesse ano, enfrentando de igual para igual várias das principais equipes do futebol brasileiro. O Guto Ferreira montou um time muito coeso, muito organizado, que tem um Vina até agora que tem sido um dos melhores meias do Brasil nessa temporada, que é um jogador que tem sido ponto fora da curva. Dá para o torcedor do Ceará sonhar sim, por que não? Agora acho que no caso do Fortaleza, que segue sendo o principal objetivo, a permanência, né, na primeira divisão, claro que a Sul-Americana é um objetivo que está aí quase que como consequência, né? Você garantindo a permanência, você quase garante a Sul-Americana também. Mas o primeiro objetivo tem que ser a permanência. Acho que é pés no chão, muita cautela, muita tranquilidade, mas repetindo, os dois clubes dependem somente de si e pelos plantéis, pelos elencos, pelos trabalhos que têm sido feitos, tem total capacidade de conseguir sim esses objetivos. O Ceará tem agora um encontro contra o Inter, tem o Flamengo, tem a turma que está lá em cima brigando por outro momento da competição, Dani. Mas é continuar com essa mesma postura, né? Como é que a gente pode ver um Ceará já projetando que agora na próxima quarta-feira já tem jogo, quinta-feira já tem jogo? Como é que você vê esse Vozão já pensando, né, nisso, repercutindo no que o presidente falou, né? O Ceará ele tem um time muito equilibrado, né? Isso aí é consequência da manutenção de um técnico desde a primeira rodada, com o estilo de jogo já definido. A gente já tem uma ideia de mais ou menos como é que o Ceará gosta de se portar dentro de campo, contra equipes que atacam mais, contra equipes que defendem mais, inclusive vencendo partidas fora de casa, conquistando pontos fora de casa, coisa que em outros anos era sempre muito complicado, até mesmo nos períodos de Série B do time do Ceará, vencer fora de casa era um ponto complicado. Então, talvez, já que a torcida faz tanta falta quando se joga em casa, você também consegue aproveitar mais o adversário não ter o estádio cheio. Então, a tabela do Ceará, eu considero, inclusive, dessa reta final, uma tabela bem interessante. Pelos times que vai enfrentar, você colocar, por exemplo, as duas últimas rodadas contra Curitiba e Botafogo, que podem já estar, inclusive, rebaixados na hora que enfrentarem o Ceará. Então, é uma tabela plausível para se sonhar com coisas grandes. E esse esporte, hein, André? Como é que o Fortaleza... Um confronto direto, todo mundo fala, aquele confronto de 6 pontos, não vai poder perder. Eu acho que empatar também não é bom resultado, não, hein, André? Eu não diria nem que é confronto de 6 pontos, é de 9. Esse jogo contra o Sport é uma final para o Fortaleza. Campeonato de pontos corridos, para um time que briga pelos objetivos que o Fortaleza briga, pontos corridos não tem final, né, de campeonato, mas cada jogo, claro que vale os mesmos 3 pontos. Mas há jogos e jogos que são encarados como decisivos, e esse do Sport, sem dúvida, é um deles. O empate contra o Flamengo até deu uma sobrevida ali, né, uma confiança a mais, pela postura que a equipe apresentou, que foi mais positiva, mas são 5 jogos já sem vitórias. Nesse período, teve derrotas em 2 confrontos diretos, para Bragantino e o Clássico Rei para o Ceará. Pegando o recorte dos últimos 11 jogos, só conseguiu vencer o Botafogo, que foi também a única vitória do Marcelo Chamusca no comando do Fortaleza. Então, o Fortaleza está precisando dar uma resposta muito rápida. E esse confronto direto contra um adversário que está ali muito próximo na tabela, que briga pelos mesmos objetivos, por mais que seja fora de casa, a vitória é o único resultado que interessa ao Fortaleza. Falando de time, Fortaleza tem time para vencer o Sport, mesmo jogando fora de casa, mas vai precisar apresentar uma postura mais semelhante ou melhor do que apresentou contra o Flamengo e muito melhor do que apresentou em jogos passados contra o Clássico Rei, no Clássico Rei, por exemplo, contra o Ceará, que o Fortaleza foi um time muito apático. Vai precisar de mais organização, vai precisar ter mais eficácia no ataque, e esse ataque tem sido tão criticado que tem balançado pouco as redes adversárias, tem que voltar a funcionar agora.
Agora a gente termina, nós estamos revendo aí, meus amigos, os últimos jogos do Fortaleza, do Ceará também, do ano passado. E ainda falando sobre esse ano passado, o torcedor ficou muito assim na bronca e na crítica. E até ficou até um pouco, não questionado pela diretoria, mas assim, aquele ponto de interrogação sobre esse cara aí que a gente está vendo aí na tela, Marcelo Chamusca. A gente, claro, tem um tempo ainda de trabalho, fica essa pressão. Eu acho que ainda vem aquela sombra de Rogério Ceni, Daniel. Mas não é o momento de questionar e nem de pressionar a saída do técnico numa altura dessa, hein? Eu acredito que passou esse momento. Não tiro nem a razão do torcedor, que estava muito na bronca, até que levou há 2 semanas a invasão lá do CT, na hora do treinamento, que não é algo que a gente aprova e que, para mim, não tem como trazer ponto positivo. Mas, de qualquer forma, era uma irritação proveniente do que não estava vendo dentro de campo, dentro de uma própria expectativa do mesmo campeonato que o Fortaleza já tinha entregado. Só que era com o Rogério, era no outro momento, foi embora o maior treinador da história do clube, numa ruptura de projeto que o próprio Marcelo Paes falou nesses dias com relação a que não é culpa do Chamusca, né? Foi um trabalho interrompido de 3 anos antes do prazo e que qualquer técnico que viesse ia ter um trabalho grande, acima do normal, pelo nível de excelência deixado, pelo sarrafo elevado que o Rogério Ceni acabou deixando no comando do Fortaleza. Mas é bem verdade que o Chamusca, ele tem os deméritos dele. Ele teve ali a dificuldade de encontrar um padrão de jogo que ainda tem, e talvez essa reta final de campeonato nos mostre se ele possa ter encontrado. Mas pelo menos contra o Flamengo, apesar da ineficiência ofensiva, eu vi no último jogo de 2020 uma perspectiva melhor, de um time que se aplicou bem taticamente, conseguiu anular um dos times mais poderosos ofensivamente do campeonato, que é o time do Flamengo, do próprio Rogério Ceni. Então dá para trazer mais pontos positivos do que negativos do último jogo. Aí a sequência vai mostrar que caminho a gente pode acabar tendo até o fim. Se a gente pudesse fazer aqui, ó, uma previsão, meus amigos. Vamos aqui, início de ano, 1º de janeiro. O André já olhou para mim. Você gosta de previsões, André? Rapaz, tem gente que gosta, mas isso aí é danado para complicar comentarista. Eu não né? vou falar muito, porque aqui na redação, vocês sabem que eu tenho uma fama de uma zica, né? Quando eu falo uma coisa, acontece outra. Exatamente. Posso nem dar palpite, galera. Não, mas assim, o que é essa temporada, assim, eu não. O que é que essa reta final de temporada, ela pode, pelo que os nossos times apresentaram até o momento, reservar para Ceará e Fortaleza? Denise, o primeiro objetivo dos dois, claro, é a permanência. Acho que o Ceará já está consolidado nesse, vejo 3 cenários possíveis para o Ceará. O primeiro, que é um pouco mais difícil, que é o de Libertadores, ou pré-Libertadores, né? Mas ainda o Alvinegro, com a competitividade que tem, pode sonhar com isso. O segundo, que vejo como mais provável, que é o de classificação para a Sul-Americana. O Ceará tem mais de 70% de possibilidade de classificação para a Sul-Americana, que seria algo muito positivo. Sul-Americana que a gente lembra que no ano que vem vai ter um novo formato em fase de grupos, então já se garante aí 6 jogos, né, na fase de grupos da competição internacional, além de um calendário ainda mais robusto. E o terceiro, de permanência sem ir para nenhuma competição internacional. Acho que rebaixamento é algo praticamente fora de cogitação para o Ceará. No caso do Fortaleza, são 3 cenários também, mas esses um pouco mais distintos, né? Você troca uma pré-Libertadores que o Ceará está brigando, o Fortaleza vai lutar contra rebaixamento, por permanência sem cair e sem ir para uma competição internacional e também para ir para uma Sul-Americana. Acho que são mais ou menos essas as 3 possibilidades. E dentro delas, uma muda totalmente o planejamento para 2021, que é um eventual rebaixamento. Não acredito que o Fortaleza vai cair, acho que tem condições totais de permanecer, mas entre ficar na primeira divisão e ir para a Sul-Americana, claro que o calendário mais robusto, a questão financeira acaba pesando, mas a terceira opção, que seria de uma eventual queda, mudaria demais o planejamento para 2021. Então o Fortaleza tem que eliminar essa possibilidade. Tem 11 jogos, tem confrontos diretos para isso. Além do Sport, vai enfrentar a Bahia, vai enfrentar adversários que estão ali, vai enfrentar o Vasco, que é o primeiro time hoje na zona de rebaixamento. Então depende somente dele. Não pode pensar em outra coisa que não seja garantir primeiro aqueles 45 pontos, né, que asseguram matematicamente a permanência, e daí pensar em outra coisa. De acordo, Daniel Rocha? É por aí. Rebaixamento está fora da nossa área aqui. É por aí, tem que ficar fora porque é até um ponto interessante, porque a gente que comenta aqui em diversas plataformas os temas Mares no dia a dia. Você é multi, É multi, é plus. E a gente acaba que toca muito na questão do planejamento do que se transformou o Ceará e Fortaleza hoje. Que claro que ninguém quer pensar em rebaixamento, de jeito nenhum. Mas é aquela coisa, hoje são times tão bem estruturados que é o famoso cai de pé, né? Cai tranquilo, cai com salário em dia, cai com, inclusive, boa parte do elenco
renovado. E aí você já passa a ser um forte candidato, não só ao acesso, mas até mesmo a sonhar em título de Série B no caso de uma eventual queda. Mas o torcedor não quer saber disso, o dirigente não quer saber disso e naturalmente que a receita cai e cai muito, caindo para a Série B. Então, naturalmente que isso não deve ser pensado nem planejado. Mas é bom saber de que não vai ser o fim do mundo. A verdade é que o Fortaleza tem totais condições de permanecer. Chance matemática do Ceará cair é basicamente nula, só um desastre terrível. E o próprio Fortaleza, pela bola que a gente já viu que conseguiu jogar nesse próprio campeonato, mesmo sendo com outro treinador, era com o mesmo material humano, a confiança dos jogadores, eles sabem do que podem produzir. E o Chamusca, com esse empate contra o Flamengo no último jogo de 2020, deixa uma perspectiva de um alento melhor e já começa com essa final. Esse confronto contra o Sport pode dizer muito o que vai ser essa reta final de temporada desse início de 2021 para o time do Fortaleza. Uma derrota pode já colocar o time numa zona de rebaixamento, pode inclusive revirar o moral e tudo que foi conquistado com um bom empate contra o time do Flamengo. Então é fazer esse jogo, como o André disse, realmente uma final, uma decisão, um jogo de 30 pontos e ganhar do Sport 45 da permanência. e acabar deixando essa possibilidade de rebaixamento mais remota do que uma chance de Sul-Americana. Vamos lembrar um pouquinho ao torcedor que nos acompanha como é que está essa classificação. Até de olho aqui na tela, a gente pode lembrar aqui de como estão as nossas equipes aí na classificação. São Paulo, quando eu disse aqui na redação, meus amigos, que São Paulo já é campeão brasileiro, Já não é. o Flamengo, todo mundo. zicou. Já Agora zicou, vai ser o Diniz. Atlético ou o Flamengo. São Paulo em cima, gente, ó, 56 pontos. Será que São Paulo tá aqui ao meu lado? Ótimo. São Paulo era o Flamengo do ano passado, quando eu disse isso, todo mundo, eita, zica. Atlético Mineiro aí na segunda colocação, Flamengo, Internacional, a turma aí da Liberta. Pré-Libertadores, hein, olha, Grêmio e Palmeiras e a Sul-Americana. Fluminense em seguida com 40 pontos, Santos, olha onde é que tá o vozão, hein? Na primeira página, e o que a gente espera é que as nossas equipes permaneçam nesta primeira página. Ceará, 10º colocado com 36 pontos. A gente muda aqui a página para o torcedor. Nós estamos relembrando, tá, torcedor? Como não tiveram jogos durante esse período, a tabela permanece da mesma forma? E só lembrando ao torcedor, né, de que o que ele viu ali na tabela, na parte de cima da tabela, né, a pré-Libertadores, ela pode vir a ser os 8 primeiros até. Exatamente. Ou pelo menos os 7 com a Copa do Brasil, né? Então não é que a gente está imaginando que o Ceará vai terminar em 6º, mas 7º e 8º já é algo mais plausível, né? Isso. Vai sobrar uma vaguinha. Na 11ª tem o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense segundo, Bragantino. Olha onde é que está o Fortaleza, nosso segundo time, nossa segunda equipe, representante aí da Série A, com 31 pontos. E Sport Bahia Nordestino, né? Ô, meu filho, vamos se afastar daqui. E só para dar dimensão, Denise, de como o Fortaleza depende somente dele, os 3 adversários, ó, exatamente esses que estão abaixo dele, né? Sport, Bahia e Vasco. Fortaleza enfrenta os 3. Os 3. Então isso aí já dá uma dimensão de... E o Vasco é na última rodada. E o Vasco na última rodada. Então confrontos diretos que serão chaves. Vencendo esses confrontos, o Fortaleza só aí já garante 9 pontos, além de impedir que os adversários somem pontos, praticamente encaminharia a permanência. E a situação difícil, né? Para o Vasco, Goiás, Botafogo, que eu acredito que esteja aí desses 4, assim, também, junto com o Vasco, né? Mais difícil, e Curitiba também, que eu acredito também que não dá para como fugir desse rebaixamento, infelizmente, a equipe do Curitiba. Meus amigos, nós estamos aqui batendo esse papo na nossa resenha, aqui na nossa redação integrada do Esporte 2021. Começou com tudo, as nossas equipes trabalhando e muito, rádio, TV, impresso, e a gente aqui passando todas as informações para você. Acabou não, tá? Acabou não. Calma. Tá só começando. Calma. Estamos começando Nós estamos ainda no dia 1º de janeiro. Pegou pesado no Réveillon, Denise? Por que você tá me achando diferente? Não, tô só perguntando. Estão com a pele boa? Tá ótimo. Tá Parece ótimo. que a virada foi maravilhosa. A virada foi Pulou ótima. as 7 ondinhas? É, pulei 7, pulei 10. Comeu pulei as uvas. 15, comi tudo, querido. Acho que é por isso que eu estou aqui um pouquinho... Essa vou resenha aqui, olha. A gente vai para o intervalo rapidinho, tá? Ainda de bucho cheio do Réveillon, mas a gente volta já. Estamos de volta com a nossa grande jogada especial neste dia 1º de janeiro de 2021. O que é que você deseja, hein, Daniel, nesse início de ano?
Rapaz, muito dinheiro, sabe? dinheiro você já tem, bebê. Fartura, bonança financeira e de saúde, Dinheiro você já Rapaz, tem, dinheiro e bebê. vacina, eu acho que era meio caminho andado para dar tudo certo Exatamente, esse ano. Viu? As coisas se encaminharem, Sem dúvida né? nenhuma. Saúde é o principal, né? A vacina passa por esse quesito. E no mais, é felicidade, né? Que não precisa também de dinheiro, não. A gente consegue se virar A vida é boa, né? com pouca coisa, Dá graças pra se a virar Deus. com um realzinho, né, meu filho? É ótimo. A companhia dessa, começar o ano aqui desse jeito, que coisa maravilhosa. Não tem coisa, coisa melhor. melhor, não. Não tem coisa Quando eu melhor. fiquei sabendo que dia primeiro a gente ia estar aqui, foi uma alegria tão grande. Inclusive, eu nem consegui curtir o Réveillon preocupado em estar aqui, pra gente estar aqui realmente Eu acho que falando você dos já nossos veio times. direto da festa do E Réveillon. vim de né? amarelo, né, pra representar fortuna. esperança, né? Esperança. Fortuna. Pronto, Tá se Deus certo, quiser hein? vai dar certo. Olha, vamos lá, deveria ter um programa só dele, né, André? Merecia. Showman, Daniel Rocha. Deixa a ideia. Meus amigos, olha, além do Campeonato Brasileiro que está em andamento, como nós falamos aqui, o Fortaleza vai enfrentar o Sport, o Ceará vai enfrentar o Inter. Nós temos também Fares Lopes neste início, logo de janeiro. Ai, Denis Fares Lopes, mas as equipes, será que Ceará e Fortaleza vão colocar a equipe principal? Acredito que não. Vão colocar, claro, a equipe da base. Mas a gente volta a lembrar que a Taça Fares Lopes, quem garantir o título, também assegura uma vaga na Copa do Brasil, que é de extrema importância, principalmente para os clubes de menor rendimento. A gente estava falando aqui, é brincadeira de R$1, a gente quer dinheiro, e imagina os clubes nesse início de ano e os menores, onde a receita também é bem menor. E, além da Taça Fares Lopes, tem também o campeonato estadual, hein, com novidades na edição de 2021. A gente começa o bloco falando sobre o estadual. Dia 10 de fevereiro, a bola começa a rolar para os times da primeira fase. As novidades são Icasa e Crato, equipes que ascenderam à primeira divisão. A sensação de muita responsabilidade agora, né? Porque você, quando sobe, não quer cair. Então a gente não pode mais perder assim, o punho do trabalho. O trabalho tem que estar sempre vigoroso, né? Transformando também o Icasa. O Icasa entra agora com a equipe quase assim, 10% reformada, porque 90% dos jogadores que participaram da Série B estão aqui conosco, né? Os jogadores já tudo entrosados. O planejamento, o primeiro objetivo é a permanência, né? Na competição. Como você disse, a gente está de volta e a gente quer essa permanência na Série A. Depois desse objetivo alcançado, aí vamos buscar outros objetivos dentro da competição, mas o primeiro é a permanência. Também participam deste primeiro momento Guarani de Sobral, Atlético Cearense, Pacajus, Barbalha e Ferroviário. Ano de muita expectativa. A expectativa é formar um elenco competitivo, né? E para que a gente possa fazer esse primeiro turno, que é difícil, né? Você tem hoje 8 clubes, 2 são rebaixados. E com certeza é chegar ao objetivo de se classificar também para a próxima fase. Já iniciamos a preparação, tem alguns jogadores chegando, mantemos uma certa base da equipe, tem alguns jogadores chegando também, já chegaram alguns e tem outros no decorrer da semana também, para que a gente possa iniciar a preparação. Mas é um desafio muito grande, né? Como trocar ali o pneu com o carro andando. Mas eu vejo que a gente está muito fortalecido agora, melhoramos, né, dentro da nossa comissão algumas peças também que vai nos ajudar muito. Então a gente está muito feliz em ter voltado, né? Já vamos começar amanhã esses trabalhos, já que algumas avaliações e exames já foram feitos hoje, e estou super motivado. Ceará e Fortaleza só entram na segunda fase da competição. A novidade da edição deste ano é o regulamento, mudança na fase final. A semifinal será disputada em jogo único. A final será da mesma maneira, decidida em uma única partida. A gente colocou aí as imagens do Fortaleza, que foi o Fortaleza o campeão do ano passado, campeão cearense. A gente vê as equipes do estadual, Icasa e Crato retornando. Ótimo, né? Claro que estão na primeira divisão, mas a gente, para poder pincelar dessas equipes, André, vejo uma responsabilidade maior para o Ferroviário, está nesse momento, para não ficar nesse sufoco, já que nessa primeira fase
7, né? São 7 jogos, 6 se classificam, 2 já são rebaixados e acabou a história para a segunda, né? A responsabilidade maior é do Ferroviário, sem dúvidas, até porque ele é, dentre as equipes, o principal protagonista, né? Agora, é muito legal a gente ver, Denise, a participação do interior, né? Mais uma vez, de forma representativa. Há poucos anos, tínhamos pouquíssimos clubes do interior participando da primeira divisão do Campeonato Cearense. É verdade que muitos clubes da capital estavam em ascensão, né? A gente tinha Floresta, tinha Tiradentes, o Atlético Cearense que nesse ano tá, mas o Floresta acabou caindo no ano passado. E a gente tem a volta aí do Icasa, do Crato, times do interior. O Icasa, principalmente, que na década passada sempre chegava, né, em finais de turno, em finais de campeonato. É muito bom a gente ver esse ressurgimento. Agora, você falou sobre o Ferroviário ser o principal protagonista, né, ter uma pressão maior nessa primeira fase do Campeonato Cearense, e eu trago até para mais próximo, na própria Fares Lopes, o Ferroviário tem a obrigação de ser bicampeão, de conquistar o título, porque não tem vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem, é uma importante fonte de receita a Copa do Brasil. O próprio Ferroviário viveu anos muito vitoriosos por conta do desempenho na Copa do Brasil, então tem a obrigação, para salvar esse 2020, digamos assim, de conquistar a Fares Lopes agora no comecinho de 2021, para assegurar uma vaga na Copa do Brasil, que seria muito importante a nível esportivo, de calendário, a nível financeiro principalmente, né, porque garante um retorno econômico muito importante, e também de visibilidade, né, de visibilidade que a Copa do Brasil traz, uma competição nacional. Então, para o Ferroviário, não somente o campeonato estadual, mas também a Fares Lopes tem que entrar com o pensamento de ser campeão. Tem que pensar também numa competição que atraia, hein, Daniel? Até uma forma, a gente sabe da questão financeira das equipes, né, que estão se reestruturando, o Ferroviário começou a pré-temporada no ano passado, enfim, mas tem que ser um campeonato que atraia para ele poder ter um crescimento. A gente sabe de todas as dificuldades que a federação tem, a própria qualidade dos clubes, que também parte do investimento da federação, que muitas vezes não é o que deveria ser, mas também parte desse desinteresse, digamos assim, das principais equipes no campeonato estadual é muito do nível de excelência e do patamar que elas se encontram, né? Porque a gente vê equipes, próprio São Paulo, Rio, tem aquela rivalidade, claro, o campeonato estadual é muitas vezes no Brasil inteiro mais para você tirar do seu rival do que propriamente você estar comemorando um título. Então a gente já vê algum certo desinteresse para as outras competições de equipes que poupam no campeonato estadual. Isso não é só daqui, não. Então, como a gente está vivendo esse novo momento de Ceará e de Fortaleza, se tratando de pensar em competições internacionais, de anos seguidos na primeira divisão, vencer distâncias aí na Copa do Brasil, isso tudo faz com que você não consiga, humanamente impossível, você ter a mesma visibilidade para todos os campeonatos. Você precisa eleger algumas prioridades. E acaba que, do nível de importância, o estadual é realmente o campeonato de menor interesse, então acaba sobrando para ele. Não é que não tem mais graça ganhar o estadual, é que passou a ter graça outras competições que rendem muito mais, que dão muito mais visibilidade e despertam muito mais o interesse, que é o que o Ceará e Fortaleza têm se colocado cada vez mais, né? Agora deixa eu adiantar um pouquinho mais para lá, ó. Semifinais, finais, até a segunda fase onde entram Ceará e Fortaleza. Como é que você falou assim, a questão da visibilidade e a questão da importância? O brasileiro ainda vai estar rolando. Como é que o Fortaleza e Ceará, que a gente fala do cearense, não tem tanta importância, mas quando chega uma semifinal e uma final dessa, os dois maiores querem estar lá. Até porque pensando nas coisas que podem conquistar também. Claro que o Campeonato Brasileiro é principal, mas como é que as equipes devem se pensar nessa questão de poupar atletas, não poupar atletas? Vamos pensar lá mais para frente. Segunda fase, semifinais e finais, André. Passa muito pelo planejamento, né, Denise? Esse ano, especificamente, a gente viu que no meio do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza utilizaram força máxima, né, do que tinham na final do Campeonato Estadual. Até porque você estando numa decisão de campeonato, valendo taça, valendo título, contra o maior rival, ninguém quer perder. Tem torcedores até que dizem que abrem mão do estadual, mas é verdade que a rivalidade, Ceará e Fortaleza principalmente, ninguém quer perder para o rival nem em bola de gude. Imagina em final de campeonato estadual. Mas passando pelo planejamento que é feito no começo da temporada, e o time, o clube, a diretoria comunicando qual vai ser a ideia de utilização de um time de aspirantes, de um time sub-23, de uma equipe alternativa do início ao fim, eu acho que o próprio torcedor já tem essa assimilação e encara a competição com mais tranquilidade. Não há uma cobrança muito grande para que seja utilizado o time principal, até porque, como o Daniel falou, Ceará e Fortaleza terão outros objetivos na temporada que vem também importantes. São no mínimo 4 competições, cada um vão disputar as mesmas 4, estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.
Além de que pode ter a Sul-Americana, competição internacional. Então o estadual acaba ficando meio que em segundo plano. Mas passando pelo planejamento desse começo de ano, que na verdade não vai ser nem agora, né? Vai ser em fevereiro, março ali, quando já vai emendar uma outra temporada, é que as diretorias vão definir. Mas acredito que até a utilização aí de uma equipe alternativa para você dar mais rodagem, dar chance para garotos da base, descobrir novos valores, pode até ser um atrativo a mais. Porque você vai ter uma justificativa, você vai conseguir tirar novos talentos dali, você vai conseguir revelar novos valores para que eles possam, quem sabe, ser aproveitados na equipe principal. Vamos agora, a gente sossego em calendário. Você estava falando aqui de emendar uma temporada no outra, em uma outra, a gente estava imaginando, né? Não, vai ter um certo desafogo, um sossego em calendário, mas acredito que esse ano vai ser mais aperreada ainda do que... Vamos escutar mais vezes os técnicos, então não temos tempo para treinar, tá uma competição em cima da outra, aí tem um Esse estadual. ano ainda é uma consequência do ano passado, de 2020, tudo que a gente viveu. Então, naturalmente, talvez para 2022 a gente consiga ter um campeonato mais ali assentado, mais tranquilo, que possa não ter tanto problema com relação a isso. Mas esse ano ainda vai ser tudo muito atropelado, porque ainda tem resquício da temporada passada. Né? E até porque o calendário foi muito atropelado, mas o calendário de 2020 foi, querendo ou não, jogado para 2021, em janeiro e fevereiro. Então nós teremos nos 2 próximos meses ainda disputas da temporada passada. Exatamente. E a temporada agora vai começar para valer mesmo em março, mas ela termina em dezembro. Então o calendário também é encurtado, o prazo também vai ser menor. Para que se haja uma normalização em 2022, vai ter que terminar em dezembro. Então não tem essa de jogar para o ano que vem. Então também vai ser tudo muito apertado, muito corrido. Vai ser um 2021 bem apertadinho, minha gente. Mas as coisas da melhor forma. Gostaram, né? As coisas da melhor forma, aconteçam da melhor forma possível. Esse é o nosso... Esses meninos têm um trocadilho aqui. Não pode afrouxar, Denise. Meus amigos, um calendário apertado, pronto, ficou melhor, né? Olha, nós vamos para um breve intervalo comercial e a nossa grande jogada especial de Ano Novo ainda, né? Estamos vivendo esse Ano Novo. Volta já. Estamos de volta com a nossa grande jogada e olha, nós falamos sobre o futebol masculino, andamento do Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Fares Lopes e tem elas, eu não estou esquecendo das meninas não, vocês marmantes, vocês pensam que as meninas não mandam ver? No ano passado, no Campeonato Brasileiro, Fortaleza, pela primeira vez, disputando a Série A2, chegou às quartas de final e o Ceará também chegou às quartas de final, olha, foi por pouco que as nossas guerreiras não conquistaram o acesso. E agora, ainda na conversa de empurrar o ano de 2020 para o 2021, tem agora o Campeonato Estadual de 2020 que vai ser disputado agora neste início de janeiro. A força feminina em 2021. Já podemos até prever. Elas estão com tudo. Apesar das dificuldades, a modalidade cresceu em 2020. E 2020, por conta da pandemia, a gente teve alguns probleminhas, alguns percalços, né? Mas o nosso clube conseguiu suprir todas as necessidades, né, das atletas, né, da comissão técnica, do staff do feminino. Né? Disputamos mais uma vez a Série A2 do feminino. E para isso a gente espera que a gente consiga mais investimento para que nós possamos evoluir com o departamento. Pela primeira vez disputando o Brasileiro, as Leoas chegaram às quartas de final. Já as meninas do Vozão participaram pela segunda vez na Série A2. As duas equipes que deixaram o acesso escapar foi por pouco. Sem tempo para lamentação. 2021 começou bastante movimentado. O primeiro campeonato em disputa é o cearense. Sem tempo para comemorar a virada de ano. A estreia já é no próximo final de semana. O último título conquistado pelas Leoas foi em 2010. Já o Ceará feminino garantiu o estadual nos anos de 2018 e 2019. Semana que vem começaremos com o pé direito em busca do tricampeonato. Tá aí as meninas, boa sorte, tá, meninas, para o campeonato estadual, ó, todo sucesso aí para as equipes. E além do campeonato estadual feminino, nós temos, olha, o futsal também.
futsal também que sofreu, né, por conta da pandemia. Mas aí o Campeonato Cearense de Futsal vai vir com novidades. Em Maracanaú, vai ter, como a gente viu aí na tela, Jijoca, Eusébio, Maranguape, Horizonte retornando. Horizonte que foi um grande campeão, um dos maiores campeões estaduais. As equipes estão retornando. E Jijoca, vou achar ruim, rapaz, acompanhar esse jogo lá em Jijoca. Aí nós vamos comentar também. Eu vou ser a primeira, tá, Roberto Vale? A estar lá acompanhando o Campeonato Cearense lá em Jijoca. E o Roberto Vale fala um pouco mais sobre esta competição. As novidades para a temporada de 2021 de clubes que retornam a participar do Campeonato Oficial da Federação é o retorno do tradicional Maracanã da cidade de Maracanaú, o retorno do Maranguape Futebol Clube, também do Esporte Clube Eusébio, do grande campeão Horizonte Futsal, e nós temos aí o Guarani de Sobral também, que está pleiteando uma vaga. Vamos aguardar aí o Guaraçol também do Campeonato Cearense de Futsal. Aí quando for para Sobral, a gente chama o Daniel para fazer a cobertura, os comentários lá. Vamos lá. Meus amigos, estamos na guerra, né? Guerra é guerra. Mais uma vez, né? Não vai ser a primeira, né? Não vai ser a primeira. Olha, gente, muito obrigada. Espero que esse ano seja um ano de, além do muito trabalho, de muitas conquistas, né? Que a gente possa fazer esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor. Eu falo que amor porque a gente sabe que trabalha aos finais de semana, a gente tem... Feriado, dia 1º. É dia 1º. Não, a gente tem Natal. as limitações, enfim, tem toda essa situação que a gente tenta Mas a gente fazer dá maior valor. o melhor para você, telespectador, ouvinte e internauta. André, um beijo para você, Valeu demais, feliz ano Denise. novo, tá? Beijão, feliz ano novo para todo mundo. Prazer estar aqui, a gente começando esse dia 1º, né? Mais leve, mais descontraído. E a gente espera que 2021 seja subindo todo a assim. letrinha. Dani, É isso aí, viu? Grande beijo para todo mundo. Sempre um prazer. Tá acabando, a letrinha já foi. Feliz 2021. tamo junto.